Olá, vamos conversar hoje sobre um assunto que, olha, tira o sono de muita gente na hora de escrever, a crase. Sabe aquele acentozinho grave que parece que foi feito só para confundir? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. No fim, vai dar para ver que a crase não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos lá. E aí, me diz, esse acento já deixou alguém paralisado pensando, meu Deus, coloco ou não coloco? Se a resposta for sim, saiba que essa é talvez a dúvida mais comum de quem escreve em português. Mas ó, a boa notícia é que essa confusão acaba hoje. Então, vamos começar do comecinho. O que é, afinal de contas, a crase? Muita gente acha que crase é o nome do acento, mas a história é um pouco mais interessante que isso. O acento é só o sinal, a parte que a gente vê de um fenômeno que acontece nos bastidores das palavras. Pensa assim, ó. Crase é uma fusão. Simples assim. É o encontro de dois As que se juntam e viram um só. E o acento grave? Bom, ele é só a plaquinha de trânsito que avisa "Ei, olha aqui, aconteceu uma fusão bem aqui". Faz sentido, né? E que fusão é essa exatamente? Imagina o seguinte, um verbo pede a preposição a. Por exemplo, quem vai, vai a algum lugar. Se esse lugar for uma palavra feminina que pede o artigo a, tipo a escola, a gente teria dois as seguidos. Vou a escola. Fica esquisito, né? Para resolver isso, eles se fundem e viram um único a com acento. Agora que o conceito está mais claro, vamos ver como é que isso funciona na vida real. Tem uma regra de ouro que, se a gente entende bem, resolve a maioria dos nossos problemas com a crase. Vamos dar uma olhada. Olha só esse processo, são só 3 passos bem lógicos. Primeiro passo, o verbo obedecer pede a preposição a, porque quem obedece, obedece a alguém. Segundo passo, a palavra chefe é feminina, então ela aceita o artigo a na frente. E o que acontece quando a gente junta os dois? O terceiro passo, a fusão. Obedeceu a chefe vira obedeceu a chefe. Pronto, simples. Certo, a teoria já dominamos. Agora vamos para a parte que interessa. Na prática, quando é que eu sou obrigado a usar a crase? Vamos ver os casos mais comuns para não ter mais erro. A regra número 1, a mais clássica de todas, antes de palavras femininas. Se o termo que vem antes pede a preposição a e a palavra que vem depois é feminina e aceita o artigo a mágica da crase acontece. Em Atentos à Aula, quem está atento a alguma coisa. Como a aula é feminina, pronto, fusão. O mesmo raciocínio vale para favoráveis à medida e idêntica à da sua avó. A crase também dá as caras em um monte de expressões que a gente usa todo santo dia. Para falar de horas, por exemplo, saio às 5. Em expressões de modo, tipo fiz tudo às pressas. Ou de lugar, como estou à disposição. São expressões que já vêm com a crase no pacote, sabe? É só usar. Tem que ficar de olho também em alguns pronomes, mas a lógica da fusão continua valendo, viu? Em somos contrários àqueles, quem é contrário a algo ou alguém, certo? E o pronome aqueles começa com a. Então a preposição a se junta com o a de aquele e forma aquele. A mesma coisa com a qual. E claro, com os famosos verbos de destino. Quem vai, vai a algum lugar. Se o lugar for feminino, tipo a praia, então a pessoa vai à praia. Olha, saber quando usar a crase é ótimo, mas saber quando não usar é o que salva a gente de um monte de erros. Então agora vamos ver as situações em que a crase é proibida. Pense neles como sinais vermelhos. A lógica aqui é bem direta. Se não tem o segundo a, que é o artigo feminino, não tem como ter fusão. E sem fusão, não tem crase. Simples. Por isso, nunca use crase antes de palavras masculinas, como prazo, a gente fala o prazo, não há prazo. O mesmo vale para a maioria dos pronomes, para palavras repetidas como gota a gota e antes de uma, porque uma já é um artigo. Lembre-se, para ter crase, precisa de 2 as para casar. Agora vamos encarar um trio que adora causar confusão. O A com H e o A com acento. O som é igualzinho, mas o significado e o uso são completamente diferentes. Chegou a hora de colocar cada um no seu lugar. Quando a gente para e olha com calma, a diferença fica bem clara. A, com H, é do verbo haver, indica tempo que já passou. Eu me formei há 10 anos. O A sozinho indica tempo futuro ou distância. Daqui a 10 minutos eu chego. E o nosso A com acento é a fusão que a gente já conhece. Vou à festa. Viu? Cada um no seu quadrado, sem mistério. Depois de todas essas regras, que tal a gente guardar um truque? Uma ferramenta infalível para usar naquela hora que a dúvida aperta. Um jeito de decidir se tem ou não tem crase na maioria das vezes. O truque é genial de tão simples. Bateu a dúvida? Troque a palavra feminina por uma masculina que combine com a frase. Se ao fazer a troca, o A virar ao, bingo,
pode colocar a crase sem medo. Olha o exemplo. Refiro-me à situação. Trocando situação por documento, fica refiro-me ao documento. Apareceu o ao, então o correto é refiro-me à situação. Então, guarde bem essa dica. Ela é tipo uma arma secreta contra a dúvida da crase. É um truque muito simples, mas que funciona que é uma beleza na maioria dos casos. Com ele, a segurança para escrever aumenta muito. E aí, a crase ficou um pouco menos assustadora? Com um pouco de lógica e uns truques na manga, ela deixa de ser um problema. E agora que a gente desvendou esse mistério, qual deveria ser o próximo desafio do português para a gente encarar junto? Fica aí a pergunta no ar.